Mais uma vez, bom dia com Jesus, irmãos. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos nos colocar de pé e ler a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39. Para a gente dar andamento nesse estudo, nessa palestra sobre o complexo. Hoje entrando nessa segunda parte. Paulo dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Amado Senhor, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez nessa manhã, por essa tremenda oportunidade que é estar reunido em torno da santa palavra de Deus, tendo em mãos, ó Pai, a preciosa revelação trazida através do profeta de Deus. Que o Senhor possa nos conceder mais uma vez um excelente tempo, colocar em nossos lábios palavras e ungir nossos ouvidos, não somente aqui na escola com jovens, mas durante toda a escola dominical. Senhor, possa falar conosco, Pai, como tem falado, com toda a liberdade do Espírito. Concede-nos, ó Pai, o perdão de nossos pecados, que tanto precisamos e almejamos. Pelo sangue precioso derramado aquele dia no Calvário, assim nós cremos. Nós lhe pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Pois bem, irmãos, nós vamos continuar, bom dia, irmãos, com esse tema tão profundo, tão grande, como a leitura nos sugere aqui. Paulo dizendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E o complexo é uma barreira, assim como a ansiedade, é um obstáculo a ser vencido. E ser vencido por Deus dentro de nós. Vamos relembrar aqui a definição do complexo, que nós já tivemos domingo passado. Como eu já comentei com vocês, é um pouco maçante esses estudos, né? Mas isso é bom que fica registrado, fica gravado e ajuda outros irmãos. O que é o complexo? Da forma literal, edifício formado por muitas dependências ou anexos de grande tamanho ou complexidade, ou aquilo que é oposto ao simples, ou seja, difícil. Então, nesse ponto de vista que nós estamos estudando, vem essa definição. É uma condição mental complexa que distorce ou potencializa a interpretação da realidade. Veja bem, distorce ou potencializa. Por sua vez, formada por princípios, decepções, medos, recordações, experiências ou acontecimentos que por um determinado período de tempo foram alimentados pela própria pessoa, com ou sem a participação de terceiros. Pode ter a colaboração dos terceiros ou não. Ou pessoa que desenvolve na mente dificuldade consigo ou com outros para o relacionamento social normal, considerado normal. Ou seja, uma barreira, uma dificuldade. Por mais que a palavra seja complexo, que quer dizer oposto ao simples,
ele é de complexa compreensão, mas é de fácil formação. Uma vez quando a gente admite uma crítica no nosso pensamento, logo aquilo vai agigantando a ponto de chegar a ser um complexo. Nós termos dificuldade de ter um convívio social. Mas nós já tivemos essa introdução domingo passado sobre a mensagem Ele cuida, e você, parágrafo 30, profeta falando que isto é Satanás. Aquele jovem, líder dos jovens, parágrafo 30, o profeta diz que ele tinha um complexo, isso era Satanás que o estava segurando. E na mensagem Parado na Brecha temos essa grande experiência no ministério do profeta, que foi a morte no culto do irmão Way, após o profeta de Deus dizer que esse irmão com facilidade admitiu um complexo. E por fim, o profeta então no encerramento dessa mensagem faz a oração e o irmão Way volta à vida. Então, uma experiência que vindica o ministério do profeta. E justamente quando o profeta toca nesse assunto sobre o complexo. Pois bem, vamos seguindo aqui, nosso estudo. Nós já vamos relembrar um pouco do domingo passado. Nossa mente é um trono de julgamento. Colocamos em julgamento inúmeras situações, análises, pensamentos ou críticas, todos os momentos. E muitas vezes nós somos os maiores causadores dos nossos complexos. Desenvolvemos por conta própria essa condição mental depois de admitirmos por vezes os julgamentos que a nossa mente emite de nossos próprios pensamentos. Por quê? Uma vez que a pessoa diz alguma coisa ou reage de determinada forma, diante desse cenário, dessa situação, a nossa mente vai ficar julgando aquilo. E a gente pode entrar no círculo ou no ciclo de um complexo, criar essa barreira. Nós observamos aqui na definição que existe o quadro distorcido e o quadro potencializado. O distorcido é aquele que é contrário da realidade, não existe, é totalmente oposto. Já o potencializado é algo que está na realidade, mas não a sua proporção verdadeira. Veja, o quadro distorcido da realidade é ver algo que de fato não existe. Análise só existente dentro da mente do indivíduo e não expressa nem mesmo o que a sociedade pensa a respeito dele. Então, é algo que ele desenvolveu, distorcido, acha que alguém pensa acerca dele de determinada forma, determinada maneira, mas aquilo não existe, né? O pastor Limeira tem esse testemunho dizendo que ele desenvolveu um complexo contra o pastor Adil e contra um diácono. Ele achava que aqueles irmãos não gostavam dele. Toda a mensagem do pastor Adil era para atingir o irmão Limeira, pastor Limeira, quando na verdade aquilo não existia, um quadro distorcido da realidade. Criou isso na mente o indivíduo. Já o quadro potencializado é a realidade em sua parte verdadeira, porém admitida de forma aumentada ou diminuída, não retratando o quadro como realmente é em seu grau verdadeiro. Talvez existe aquela diferença, mas não é da forma ou não é no grau em que você está admitindo e pondo essa barreira. Como dizem um ditado aí, talvez fazendo uma tempestade num copo d'água. Muitas vezes o complexo ele deixa de existir com um pedido de perdão, com você romper a barreira e entrar num diálogo. Talvez você nunca conversou com aquela pessoa. O pastor Limeira também lembrou disso, dizendo que uma vez um homem, um colega de trabalho dele, disse que determinada pessoa tinha essa dificuldade com ela, não gostava dela. Então ele disse assim: você já conversou com ela? Disse: não, nunca conversei.
Então vai lá, tenta, conversa com ela, abre um diálogo. Bom dia, irmãos. Então essa pessoa foi lá, iniciou esse diálogo e retornou com esse testemunho, dizendo: realmente não é aquilo que eu pensei, não é da forma que eu pensei. Aquela pessoa realmente é uma boa pessoa. Então vamos seguindo. O complexo chega a ser uma cadeia, uma prisão, onde o prisioneiro somos nós mesmos, e as grades são os pensamentos não encarados, por sua vez não vencidos, que nos limitam e impedem nosso desenvolvimento correto. Paulo diz: somos, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então o complexo é uma barreira, sim, existe sim. Satanás usa esse instrumento para nos levar à derrota, nos levar a um quadro de pensarmos que somos inferiores ou somos superiores, ou aquela outra infinidade de complexos que nós já lemos domingo passado. Então é um instrumento na mão do diabo para nos colocar numa situação de derrota. Mas em Cristo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Temos que ter essa convicção. Isso aqui é o resumo. Então, coloca a pessoa em uma condição de pensar que tudo ou todos estão olhando ou estão falando dela. Pensa que ela é o centro das atenções, seja para a superioridade ou para a inferioridade. Então, ela tem essa impressão que todos estão tratando acerca dela. Ela se sente constrangida. Logo ela começa a ter um bloqueio social, ela não se relaciona mais. Na cabeça dela, todos estão criticando, rindo dela, falando dela. Por outro lado, estão exaltando ela. Ela é o assunto de tudo, ela é o centro do universo. Então são dois quadros. Quando essa situação não expressa a realidade. Uma das grandes barreiras para a pessoa nessa condição é reconhecer que ela própria tem um complexo e aceitar ajuda para sair dessa condição. Porque nós, naturalmente, podemos ajudar e podemos ser ajudados. E espiritualmente também. A mensagem do profeta de Deus é o respaldo, é o amparo, é o remédio, ou nos concede o remédio. Então nós precisamos primeiro aceitar sair dessa condição. Pois para ela, a avaliação do momento é correta e reflete a realidade, quando na verdade não é. Na cabeça, na mente dessa pessoa que está aprisionada no complexo, para ela aquela situação é fato, é verdadeira, quando não é. Uma mulher disse para o profeta nessa mensagem, perguntas e respostas 4, nesse parágrafo 71, aliás, perguntas e respostas 15. Veja que coisa interessante, nós já citamos isso. Mas, parágrafo 99, perguntas e respostas 15. Essa pessoa chega numa condição de se sentir um pecador sem remissão. Quando nós sabemos, se há um arrependimento sincero, um acerto de vida, Deus perdoa. A gente não pode limitar Deus em não nos perdoar. Essa pessoa chegou num complexo tão grande de pensar que não podia estar, não era digno de estar diante do povo de Deus, dentro da igreja, diante do profeta, diante do pastor. Ela diz: eu vivi muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Brana, eu pequei outra vez. Veja, caiu. E não sou digno de estar diante de ti. Se colocou nessa condição, nesse lugar santo. Por favor, me diga se eu posso me restaurar completamente outra vez. O profeta responde: você não pecou, meu amigo, tanto assim
para Deus, para que não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, que não tivesse mais condições de ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Bem? Mas enquanto há um desejo de restauração dentro de você, enquanto há um desejo de sentar e ouvir e receber a palavra dentro da igreja, é porque Deus está dentro do seu coração, Deus está dando essa oportunidade. Então não deixe o diabo pôr um complexo no seu coração, na sua mente. Dizer que o povo não gosta de você, dizer que o pastor não gosta de você, que as mensagens que o pastor está pregando é contra você. Porque nós lemos, isso é o instrumento dele, da hora. Ele está operando na mente. A grande batalha hoje se dá na mente. Por isso que estamos tratando da ansiedade, do complexo. São instrumentos do diabo. Então, o diabo estava fazendo um cavalo de batalha contra esta irmã, este irmão, e o profeta está refutando isso. Desde que haja algo com A maiúsculo, sempre se tratando de Deus, tratando de seu coração, você continua na linha de restauração. Ainda há restauração, ainda há chance, ainda há misericórdia. Não é certo? Então veja, vamos seguindo aqui. O complexo é formado por um ou mais pensamentos que formam uma condição de complexa compreensão para o indivíduo, pois para ele expressa o que de fato é. Aquele quadro, aquela representação para ele é fato, quando não é. Da sua forma distorcida ou da sua forma potencializada. Precisa ser vencido, precisa ser superado. Uma pessoa nessa condição não deve ser repreendida, ridicularizada ou tratada com descaso. Veja essas orientações de como ajudar, de como tratar essas pessoas, quando nós discernimos um quadro do complexo. Não repreender, não ridicularizar, muito menos. Não tratar com descaso. Nós já lemos isso no domingo passado. Encorajar, aconselhar. Isso tudo ajuda. Isso pode, essas coisas, tratando de forma com repreensão, ridicularizando, tratando com descaso, isso pode agravar o trauma, levando para um nível mais intenso do complexo. Até mesmo o profeta, vou abrir um parênteses aqui na mensagem acusação, 388. O próprio irmão Branham sofreu o complexo. Ele começou, depois de 1960, ele começou a entregar a mensagem, a palavra, a revelação da palavra, de uma forma mais intensa, mais direta. E o povo pentecostal não estava aceitando a mensagem. O povo começava a se levantar e sair da igreja. E o profeta aqui no 388 diz: aqui recentemente, o profeta pregou essa mensagem em 1963. Aqui recentemente eu ia abandonar a pregação. As pessoas não me ouviam mais. Elas simplesmente continuavam fazendo a mesma coisa. O profeta pregando e o povo continuando da mesma forma. E eu me desanimei. O profeta foi tomado do desânimo. Assim como Elias foi tomado de um desânimo momentâneo. Todo homem verdadeiramente levantado por Deus, vindicado por Deus, também tem suas fases. Então tudo que aconteceu com o profeta, parece que aconteceu num grau maior para a nossa lição, para o nosso aprendizado. E o profeta diz assim: e eu criei um complexo, vendo as pessoas indo embora, não me ouvindo.
E nós já falamos sobre a preocupação. Vocês acreditam que o pastor não é tomado de preocupação, de ansiedade? Todos nós temos. E ele também pode ser acometido por um quadro de complexo. A questão é estar certo com Deus. O profeta fala, vá à palavra, vá na palavra e vê como que você está, se está alinhado com a palavra. Está alinhado, está atendendo o que Deus deseja, está agradando Deus, então siga adiante. Porque se a gente ficar dando ouvidos para um, para outro, a gente não vai muito longe. Então, continuando nesse estudo, deve-se ter percepção para entender o momento certo e como abordar o assunto com essa pessoa, pois uma palavra bem colocada pode ser uma grande ajuda. Então, aí está a ajuda de você jovem, você moço, você moça, entrar no ambiente daquele moço, daquela moça, e você tendo discernimento que ele está nesse quadro de complexo, tratar ele, ajudar ele. O profeta dá uma receita para vencer o complexo. Ele diz, faça exatamente o contrário do que aquele complexo te ataca. Por exemplo, vá de encontro, vença aquilo, complexo de inferioridade. A pessoa acredita que ela nunca é capaz de ser, de exercer, de falar como qualquer outra pessoa é. Ela cria uma barreira. Ela tem essas condições, ela tem esse potencial, mas ela se limita nessa barreira. Então o profeta diz, ela tem que ir justamente contra aquilo, fazer o oposto daquilo. Tendo oportunidade, faça, exerça, mostre para você mesmo que é capaz, que você tem potencial, que Deus colocou isso em nós, todos nós. O profeta diz, nessa mensagem de perguntas e respostas 4, justamente sobre isso. É a pergunta 15, parágrafo 71. Quando a pessoa imagina que tem um complexo de inferioridade, é um dos complexos, ou certa classe de complexo, como pode ele vencer isso? Foi isso causado em sua juventude por ele ser um filho único? Então, o profeta responde assim, tome exatamente o oposto. Se ela tem um complexo de inferioridade, tome exatamente o oposto. Comece a encorajar ela, comece a animar ela, comece agradecendo ela pela tentativa. Então você vai criando uma escada para ela subir, superar aquele obstáculo. Aí o profeta entra aqui no assunto, com certeza discernindo a intenção dessa pessoa. Quando a pessoa pergunta se era um filho único, o profeta diz, se está sempre desejando da tua maneira, esse pirralhinho que sempre deseja tudo à sua maneira, torne de tudo que tens de outra maneira. Quer dizer, vai ao inverso, vai ao oposto. Se é egoísta e quer ter tudo, comece a dar o que ele tem. Bate de frente, combata esse mal, vem? Faça o que for, simplesmente vá ao inverso. Essa é a maneira de vencer qualquer coisa, é dar um antídoto, é um remédio, né? Então o profeta aqui com certeza discerniu que a intenção dessa pergunta era sobre esse filho. Vamos lá, continuando. Então, saber o momento certo e como abordar o assunto com essa pessoa, pois uma palavra bem colocada pode ser uma grande ajuda para tal pessoa. Já uma palavra na hora errada e ou da forma errada, aí é o contrário, que também é verdadeiro. Pode ser um empurrão para um fundo do poço, agravando o trauma, aumentando o complexo, aumentando a dificuldade. Veja, Satanás lança mão de maus pensamentos. Veja, mesmo durante o culto, a gente está ali numa atmosfera tão gostosa, tão maravilhosa, mas a nossa mente fica sendo bombardeada
por bons pensamentos e por maus pensamentos, por pensamentos lícitos e por pensamentos ilícitos. Estamos ali, estamos pensando nas coisas seculares, no trabalho, na casa, na família. Isso tudo é lícito, mas não é próprio para o momento. Pedimos a Deus que Deus limpe a nossa mente de toda preocupação, de todo pensamento aleatório, para que nossas atenções sejam voltadas para o culto. Mas também o diabo, aproveitando desse instrumento, fica jogando demais pensamentos maus, né? Então ele tem esse instrumento. A questão está em aceitar ou refutar esses pensamentos. Um pensamento ruim, um pensamento mau, admitido no coração, por sua vez alimentado, vai chegar no ponto, como nós estamos tratando, sobre complexo, sem citar as outras coisas, sem citar os demais espíritos, não é? Então Satanás lança a mão dos maus pensamentos e investe contra nós, para que com isso você e eu desenvolvamos um complexo. Lembrando, irmãos, que esse assunto sobre o complexo é muito vasto, é muito grande. Existe uma questão aí da psicanálise, da ciência do tema, que a gente não tem conhecimento, não é o nosso objetivo. Esse estudo aqui é um estudo que eu mesmo fiz, lendo, estudando e juntando as mensagens aqui, que é a luz da coisa verdadeira. Então é uma área muito grande, muito grande. Então nós estamos tocando nesse assunto aqui, para nós termos essa ajuda de Deus a nosso favor. Veja, Satanás está investindo contra nós, para que com isso você e eu desenvolvamos um complexo, pois uma vez que esse complexo é plantado em você, em mim, e é alimentado, aquele instrumento funcionará automaticamente, destruindo seu ânimo, destruindo a sua personalidade. Uma coisa que a gente tem que fortalecer, nossa própria personalidade cristã. O complexo, essa barreira mental de ficar preocupando e achando que as pessoas estão ridicularizando, falando de você, isso enfraquece a sua personalidade. Logo você quer se formar, se forjar da maneira que o mundo quer que você seja, e não da maneira que Deus quer que você seja. Por isso está a influência, a mensagem influência. Nós somos influenciados e nós influenciamos. Então esse instrumento, uma vez que o diabo consegue impor em você, a sua mente, que é mais rápida que o computador, que não existe máquina que dá conta de acompanhar a nossa mente, ela vai ficar processando aquela informação ou aquelas informações e vai deixando você num quadro de fracasso. Então, vai destruir o seu ânimo, a pessoa não quer mais vir para a igreja, não quer ir mais para a escola, não quer ir mais para o trabalho, sente ofendido, perde a personalidade, destrói o relacionamento, convívio, o próprio desenvolvimento, o autodesenvolvimento e demais virtudes. Aqui ó, uma lista muito grande. Pois bem, mensagem perseverante 272, profeta de Deus, no encerramento dessa mensagem, vai ter um discernimento de um senhor aqui. E ele diz aqui: agora, o seu problema é que o Senhor teve um acidente. Veja, o profeta discernindo com aquele dom que Deus o deu para ele, vindicando o seu ministério. Nesse acidente, o Senhor recebeu a ação de gases, do gás monóxido de carbono. Isso é verdade. Isso envenenou no fígado. E você teve problemas com isso. Teve problemas no seu estômago. E aquele irmão disse: sim, certo. E teve problema com o seu coração. Certo. Então veja, ele teve deficiências no seu corpo, física.
problema no estômago, problema no coração. O profeta diz: e isto deixou tão nervoso, veja que o discernimento do profeta não se limitou ao problema físico. Isso deixou tão nervoso a ponto de tornar-se complexado. Porque com aquela dificuldade física, o diabo, por sua vez, astuto como é, desenvolveu na mente desse homem essa barreira, esse complexo, dizendo para ele que ele não era capaz mais de trabalhar, não é capaz de manter sua família, que ele é pobre, que ele precisa voltar a trabalhar, de tomada de preocupação e tomada de ansiedade, resultando um homem com complexo. O profeta discerniu isso. Por quê? Pobre, precisa voltar a trabalhar, mas tem medo de voltar a trabalhar. Veja, mais um princípio, o medo. Tem medo desse gás monóxido de carbono, mas não terá problema. Lembre-se, se Jesus Cristo me disser que o Senhor é... Agora, essas coisas foram verdade, não foram? Se Ele me disser quem é, o Senhor aceitará e saberá, e voltará e será de bom ânimo. Elevar o ânimo, a autoestima. Fará isso? Então o homem diz: seu nome é Senhor Wagner. Isso mesmo. Então o profeta diz: volte em seu caminho. Quer dizer, volte curado. Vocês creem agora? A congregação diz: amém. De todo o seu coração vocês creem? A congregação diz: amém. Então o profeta diz: se você pode crer, tudo é possível. Tudo é possível aos que creem. Vamos agora na mensagem humilha-te. Mensagem tão pequena, tão curta, mas tão profunda. Nesse parágrafo 94, alguém que está com um horário aí, a hora que der 8h28, os irmãos me falam. Parágrafo 94, o profeta diz aqui um conselho para nós: se você deseja ser bem-sucedido com Deus, veja, quem aqui deseja? Todos nós desejamos ser bem-sucedidos com Deus. Então o profeta diz: nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Dando lado a um espírito arrogante, nós estamos privados da presença de Deus. Deus não habita num coração arrogante. Deus não habita num coração orgulhoso. Não permita nenhuma malícia entrar. Quando a malícia entra, nós não conseguimos mais estar nessa atmosfera de santidade. Nós vemos a malícia nos outros, vemos a malícia em nós mesmos, sentimos tão carnais. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, veja, não importa se os outros estão errados, se as pessoas caíram estão erradas, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. A pessoa pode estar errado, o irmão pode ter feito a coisa terrível. Nunca desenvolva um complexo, nunca tenha dificuldade com ele. Isso espanta Deus. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. Nós queremos as misericórdias de Deus, queremos que Deus, o amor de Deus, Deus nos ame, nos resgate do fundo do poço, mas a gente não quer ter misericórdia do outro, nosso irmão. Só eu falar um negócio do serviço lá que o rapaz estava reclamando do outro. Eu peguei e falei assim: olha, o que é melhor? Você perdoar a pessoa, você ver a pessoa acertar a vida dela. Se um dia ele tiver, seja lá seu parente, seja quem for, né? Você vê a pessoa acertar, você poder ir na casa dela, comer, ser bem recebido, ou você chegar lá e quebrar o pau com a pessoa? Aí ele parou assim, pensou, ficou quieto. E assim, você parar para pensar, não adianta isso, cara. É muito melhor você ver a pessoa melhorar
seja lá quem for, se ser bem recebido um dia, você chegar com a pessoa e quebrar o papo com ela. Então, exatamente. O que a gente é tomado muitas vezes é uma cabeleira branca de juiz, e a gente quer ficar fazendo julgamento, condenando a pessoa, não é? Então veja, seja bondoso e dócil. Deus lhe amou quando você estava em pecado. Se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro, e não desenvolver dificuldade contra ela. Mesmo que você seja a pessoa que saiu em dívida, ou credor contra aquela pessoa está devendo para você, mas você não desenvolva um complexo contra ela. Ame ela, está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. Acima de tudo, amem a Deus, amem um ao outro. Sejam humildes com Deus. Veja, a humildade é um ingrediente indispensável para a cura do complexo. Reconhecer quem nós somos, onde nós estamos, quem é Deus. Deus é o forte que mora em nós. Deus é quem vence as batalhas. Entender isso, ser humilde com Deus e andar perto um do outro, e Deus abençoará isso. É difícil dizer o que Ele fará, porque geralmente quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior, se enche, se enriquece, como a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, o profeta diz: eles se afastam da verdadeira coisa. Então, o ingrediente dispensável aqui para nós é humildade. 8:28. Eu vou ler só mais um parágrafo, a gente vai encerrar o nosso estudo sobre complexos. Tivemos um tempo muito bom, muito maravilhoso, na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Parágrafo 15. É a recomendação final aqui para nós encerrarmos. Agora, você pode imaginar, não é de admirar que eu sou um neurótico, o profeta reconhecendo essa condição. Pessoa que está numa condição nervoso, ainda mais na posição que ele estava, no ministério que ele estava. Então fazer isso é o suficiente para fazer um. Mas eu tenho feito isso. Olha o que o profeta tem feito. Ao invés de desenvolver um complexo, nessa condição que eu estou, na condição do ministério que ele estava, na pressão que ele sofria, em vez de desenvolver um complexo, eu tenho tentado me firmar, fixando os meus olhos no Calvário e seguindo em frente. Então, irmãos, olhe sempre para Jesus. O homem perfeito é Jesus. Não existe homem na terra perfeito. Não existe homem na terra santo. Existe o Espírito Santo habitando no homem. Então, olha o conselho do profeta. Isso aqui é um resumo, é um remédio para nós. O profeta refutou o seu próprio complexo dessa forma: tentando me firmar, fixando meus olhos no Calvário, na cruz. Ali está a nossa perfeição, ali está a nossa cura, ali está a nossa libertação. Veja, exatamente como ele queria, Deus queria que eu fizesse. Não olhar para ninguém, olhar somente para o Calvário. Ali está a perfeição plena. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? E essa aqui é a parte 2, a parte final sobre esse tema aqui. É um tema tão complexo, o complexo, né? Mas nós tivemos aí, com algumas mensagens, esse respaldo, essas orientações, esses aconselhamentos tão preciosos. Vamos orar. Senhor Jesus, grande é a tua misericórdia, a tua bondade, porque se não fosse dessa forma, nós não estaríamos aqui, ó Pai. Meu coração se enche de gratidão, meu Pai, por ter esses jovens aqui atentos, ouvindo essas palavras, sabendo que antes deles serem ajudados, eu mesmo sou ajudado, Senhor. É um remédio para mim, é um refúgio para mim, é um descanso para mim, e assim para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo.
Pedimos que o Senhor continue com as tuas mãos de misericórdia sobre cada um deles, porque sabemos as lutas, dificuldades que eles passam no mundo aí fora. Senhor Jesus, continue com a mão de graça e misericórdia sobre o nosso pastor, sobre o ministério dele, e assim todos nós, ó Pai, somos abençoados. Nós lhe pedimos, ó Pai, o bom andamento deste dia em mais uma escola dominical, em nome do Senhor Jesus. Amém.